Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nossa aula será de ciências e eu já te peço para pegar o seu livro Eu Gosto e fazer uma boa leitura antes de ouvir toda essa explicação, tá? Lembrando que a nossa trilha pedagógica é da página 448 até a página 450. Tia vai sair um pouquinho da sua tela para que você possa acompanhar melhor essa explicação, tá? Então vamos lá. As plantas são organismos que usam a energia solar, o gás carbônico, a água para produzir os seus alimentos. Principais partes de uma planta. Raiz é uma estrutura responsável por garantir a absorção da água e nutrientes do solo e também para garantir que a planta fixe no substrato. Algumas raízes atuam ainda acumulando substâncias como carboidratos e ajudando na retirada de substâncias de outras plantas e garantindo a aeração de plantas que vivem em ambientes pantanosos. O caule é um órgão vegetal relacionado com duas funções principais: a condução de substâncias e a sustentação de folhas e estruturas de reprodução. Alguns caules estão adaptados para armazenar substâncias, como é o caso do caule da batata inglesa. Folhas é uma estrutura que funciona como órgão da fotossintetizante na maioria das plantas vasculares que apresentam vasos condutores. Seu papel no entanto, não fica restrito apenas para garantir a realização da fotossíntese, estando relacionado, por exemplo, com um processo de transpiração e respiração. Vale salientar ainda que algumas folhas estão modificadas e desempenham outras funções. Esse é o caso dos espinhos dos cactos, que garantem proteção e evitam perda excessiva de água, e as gavinhas, que garantem suporte ao vegetal. Existe a espécie de planta musgo. Os musgos constituem a maioria das plantas briófitas. São plantas de pequeno porte e de estruturas simples. Elas não apresentam vasos condutores, flores e semente. Os musgos podem ser encontrados em quase todas as partes do mundo, até mesmo nas regiões mais congeladas. O musgo é esse tipo de planta que parece mais um lodinho que nasce na superfície de outras plantas e até no chão. São plantas rasteiras. Plantas que são as samambaias e as avencas. As samambaias são plantas das mais antigas da face da terra, junto com as líquens, musgos e fungos. Estas são plantas que não produzem semente nem flores, se reproduzem por esporos, pontinhos marrons que podem ser vistos na face interna das folhas e também por pedaços de rizomas. Olha aí exemplos de samambaias e avencas. Temos também os pinheiros, né? No Brasil também são chamados de pinheiros. São espécies que, na verdade, não fazem parte das famílias das Pinacéas, como é a araucárias. Araucárias angustífolas, mais conhecidas como pinheiro do Paraná. Esta pertence à família das araucárias, que pequenas e nativas apenas no hemisfério sul. Abrange dois gêneros somente: as argentins, que é natural da Austrália, e a araucária, que aparece no Chile, e na Argentina e no sudeste do Brasil, em regiões de altitudes elevadas, ou seja, acima de 500 metros. Aí temos o exemplo desse tipo de pinheiro e o fruto que ela reproduz, tá? As plantas que contêm flores e sementes são chamadas de agimosperma.
São plantas complexas que apresentam raiz, caule, folhas, frutos e semente. Elas representam um grupo de mais diversificados de plantas. Elas têm mais de 250 espécies. As gimnospermas ocorrem nos mais variados tipos de habitats, desde os ambientes aquáticos até os aéreos, ou seja, os mais áridos também. O androceu, que é um termo utilizado para identificar o conjunto de estemas, estruturas da flor que carrega o pólen, o androceu é frequentemente chamado também da parte masculina da planta, ou seja, de uma flor, uma vez que nesse local são produzidos os grãos de pólen, estruturas que possuem no seu interior o gametofito masculino. Gineceu. O gineceu é o nome dado ao conjunto de carpelos de uma flor. Os carpelos, por sua vez, são a parte da flor, da qual estão localizados os óvulos, os quais contêm o gametofito feminino, seco e embrionário, que produz a gameta feminina, ou o osfera. Em virtude dessas características, o ginoceu é frequentemente chamado de parte feminina de uma flor. Uma flor pode apresentar um ou dois carpelos, que podem estar separados ou fundidos. Aí está toda essa estrutura que mostra como ocorre esse processo, né, do androceu, que é a parte masculina da flor, e o ginoceu, onde cada um está localizado, onde está localizado os óvulos, onde está localizado os pólens, né, que vão ser utilizados. Esse processo ocorre aqui no interior da planta. E quando acontece todo esse processo, vem a polinização das plantas. A polinização é um processo em que o órgão do pólen, o grão do pólen, é levado até a região onde está a gameta feminina da planta. Nas agimospermas, podemos definir como a transferência de grão de um pólen da parte masculina de uma flor para a parte feminina da flor. Tá? E aí vocês observem direitinho, leiam com bastante atenção, observem o exercício e respondam. E até a nossa próxima aula.